Meus queridos amigos e amigas, a paz de Jesus. Depois de fazermos o itinerário de formação do cânon do Antigo Testamento, ou seja, as etapas por meio das quais os livros foram escritos, hoje concluímos então a última etapa do Antigo Testamento e depois falaremos um pouquinho da formação do Novo Testamento e encerraremos falando um pouco de como devemos ler a Bíblia hoje, na nossa vida, no nosso mundo em que estamos vivendo. Então, encerrávamos falando exatamente da etapa do judaísmo, ou seja, do retorno dos hebreus para a terra prometida, através do edito do grande rei Ciro, né, que autoriza o retorno. Então, alguns personagens foram responsáveis por esse retorno e também responsáveis por organizar a estrutura religiosa, a estrutura espiritual, social do povo de Israel, dentre os quais o governador Neemias e o escriba Esdras, que incentivaram o povo então a essa reorganização. E ainda nesse período de retorno, por volta do ano 335 antes de Cristo, nós temos então o grande reinado do grande imperador Alexandre Magno, né, o grego, que conquista então todo o império, todo o mundo, o Império Persa, que era então a superpotência da época. Agora a superpotência vai para a mão dos gregos, né? Inclusive domina também toda a terra de Israel, Judá, enfim. E assim começa o período helênico, que nós chamamos de helenismo, que é a mesma coisa de falarmos período grego. Por isso, nessa época, nós teremos algumas influências da cultura grega, até nos livros tardios escritos, por exemplo, o primeiro e o segundo livro de Macabeus, né, que é escrito nesse período tardio, e alguns outros livros do bloco sapiencial, que serão fortemente influenciados pela cultura grega. Então, por volta desse período, nós vamos ter também aquela revolta dos irmãos Macabeus, através da narração do livro dos Macabeus, né? Alguns imperadores, porque o reino de Alexandre Magno ele vai ser dividido após a morte de Alexandre Magno, então os seus sucessores vão se dividir e assumir algumas grandes províncias do império. E uma grande província é justamente a terra de Israel, que será assumida pelo um imperador, né? E aí Antíoco Epifanes, esse homem vai fortemente lançar novamente uma opressão sobre o povo judeu. E aí Judas Macabeu e seus irmãos fará uma espécie de revolução, né? Buscando novamente o retorno da fidelidade à lei, fidelidade a Israel, e por um tempo então vai dominar aquele território através das revoltas armadas, através do desejo de fidelidade às origens, às leis de Israel. E por isso então, nesse período nós fechamos essa etapa. Agora nós iniciamos já ali no ano 63, ainda antes de Cristo, o período romano, né, a dominação do Império Romano, que se dará aqui também o início então do que chamamos de cristianismo, e através do qual nós estamos caminhando e inserido. Aqui nós teremos então a vinda de Jesus ali na plenitude dos tempos, no contexto da dominação romana exatamente. Então, rapidamente retomando, né, Jesus nasce através de sua encarnação no seio da Virgem Maria e começa uma vida num contexto também de dominação romana, né, das províncias romanas espalhadas pelo mundo todo, dentre as quais a grande província também de Israel, que era dominada pelo Pôncio Pilatos. Então, a partir da vida de Jesus, nós teremos, a partir da sua morte, né, principalmente, nós teremos o início da escrita dos livros do Novo Testamento. Nós sabemos
já falamos aqui em alguns vídeos anteriores que o primeiro livro escrito do Novo Testamento é uma das cartas de São Paulo, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, escrita aproximadamente por volta do ano 50 depois de Cristo. E aí, sequencialmente, outras cartas, também os evangelhos, ali por volta do ano 60, do ano 70 e 80. E, finalmente, os últimos escritos do Novo Testamento serão os escritos de João. Por quê? Porque João foi o último apóstolo que viveu ali até em torno do ano 100. Então, com a morte de João, nós fechamos o cânon bíblico, né? Os últimos escritos, que foram exatamente o seu evangelho, as suas 4 cartas e o livro do Apocalipse. Então, até o ano 100 depois de Cristo, nós temos o período também de formação, de escrita do Novo Testamento, que nós já comentamos aqui através dos seus blocos. Assim, então, nós finalizamos essas etapas da escrita dos livros, da elaboração dos livros da Bíblia. E agora eu queria rapidamente partilhar alguns pontos importantes acerca da leitura da Bíblia na igreja hoje. Como nós precisamos entender, fazer bem essa leitura hoje da palavra de Deus, né? Porque nós cristãos, nós lemos a Bíblia não por curiosidade, não por saber o que de fato aconteceu, se é verídico, se não é verídico. Eu falava também nos primeiros vídeos, a Bíblia não está interessada em fazer ciência e nos mostrar de maneira científica os relatos dos fatos, mas está interessada exatamente na nossa salvação. Então nós não lemos a Bíblia com essa curiosidade. Nós lemos justamente para expor a nossa vida à luz da vida de Jesus, a partir dos santos evangelhos, a partir da vida de Jesus narrada nos santos evangelhos, nós então a lemos para que a nossa vida também seja vivida ao molde da vida de Jesus. Por isso, a Bíblia nos permite então conhecer muito melhor o pano de fundo que é o Antigo Testamento, que nós já narramos aqui de forma muito breve, e o efeito da vida de Jesus de Nazaré naqueles que o seguiram através do Novo Testamento. Então nós temos esses dois panos de fundo na leitura da Bíblia. Por isso a leitura cristã da Bíblia, ela nos interpela através de algumas perguntas muito importantes na nossa caminhada. O que Jesus projeta na minha vida? Ou seja, o que a vida de Jesus, o que a narrativa dos santos evangelhos projeta sobre a minha vida? Como posso, como ele, repetir os salmos, vivenciar a palavra do Antigo Testamento na minha vida hoje. Que significa, por exemplo, a minha vida profissional, a minha vida familiar, a minha vida social, à luz das bem-aventuranças que Jesus então apresenta nos santos evangelhos. Por exemplo, o que significa para nós cristãos a cruz redentora de Cristo, que foi o sinal de salvação para todos nós. Então essas, meus irmãos, são perguntas que nós fazemos e que nós confrontamos na nossa vida com essa palavra. Então, ao ler a Bíblia, naturalmente nós fazemos essas interpretações, esses questionamentos. O que essa palavra diz para mim hoje na minha vida? Então, para tirar um proveito muito profundo da leitura da Bíblia hoje, principalmente através da recomendação da igreja, é muito fundamental escutar essa palavra no âmbito que ela nasceu, ou seja, dentro da própria igreja. Nós também já falávamos sobre isso, no âmbito para qual ela foi destinada, que é exatamente para a comunidade cristã, e que até hoje celebra, né, através do santo sacrifício, através da sagrada liturgia, e busca praticar aquilo que a própria palavra faz. Então, a Bíblia se compreende verdadeiramente no meio pelo qual ela é vivida, entre as pessoas que vivem, né?
só num ambiente então que transmite de geração em geração, que nós recebemos o amor fraterno ensinado por Jesus, nós poderemos entender esse principal mandamento de nosso Senhor, né, que nós conhecemos muito bem: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, que está lá no Evangelho de São João. Então, a Bíblia precisa ser compreendida exatamente à luz do compromisso também com os irmãos e irmãs, através do amor fraterno, né? E que aqueles pelos quais Deus deu para nós também cuidarmos e sermos também, olharmos como outros Cristos, né? Certo? Então finalizamos por aqui mais um vídeo, depois daremos continuidade dessa leitura cristã da Bíblia na nossa vida. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.